Graça e paz, sou o pastor Elcio Nunes, mais uma vez aqui no nosso canal com mais um vídeo trazendo instruções bíblicas da Palavra de Deus. E se você já é inscrito no nosso canal, eu te agradeço e avisa outras pessoas se você está gostando. E se você todavia não é inscrito, por favor, dê o seu like, se inscreva, ative o sininho para fazer essas palestras bíblicas correrem por todo o mundo de língua portuguesa. Queremos falar hoje sobre o Calvário de Agar. Continuar falando sobre o Calvário de Agar. Ismael, seu filho. No Gênesis capítulo 16, que falamos na semana passada, Agar estava grávida, com um filho na barriga. Sara fez a proposta para que Abraão tivesse um filho com Agar, e Agar sendo escrava não tinha direito a nada, nem a filho, entenda? A cultura daquela época nem dava direito à escrava a ser mãe do filho que saiu do seu ventre. O filho seria dos senhores, de Abraão e de Sara. Houve um problema, Sara começou a burlar-se, a fazer coisas indevidas em relação a Sara, e Sara pediu a Abraão que se desfizesse da criança de Agar. Abraão viu, triste, né? Porque a criança que estava no ventre, em gestação era sua, ouviu, conhecemos a história, no capítulo 16 do Gênesis, mandou o menino para fora, o anjo do Senhor foi lá, falou para Sara no deserto e fez com que ela voltasse e que fosse submissa a Sara. Isso diz o capítulo 16. Agora aqui no capítulo 21, o Isaac já havia nascido, né? Já havia nascido. E passou a mesma coisa. Agora não foi a mãe, era a criança. Por certo, Ismael tinha aí de 13 para 14 anos, 15 anos. E começou também a infernizar a vida do menino Isaac. Não vamos ler o capítulo. É Gênesis 21, a partir do versículo 8. O menino cresceu e foi desmamado. Nós estamos falando de Isaac. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa, aquela festa, né? O filho da promessa. E a idade avançada, quase 100 anos, Sara bem de idade avançada, mais de 80 anos. Porém, viu Sara, a esposa de Abraão, estava de olho aí em Agar e no menino, no Ismael. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque não me cai bem. Você sabe disso. Livre-se dela e do filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaac. Vê aqui que Sara era autoritária. Abraão, um homem de Deus, um líder, mas tinha uma mulher de caráter muito forte. Isso se dá com líderes, né? A maioria dos líderes trai mulheres com caráter forte. Eu trago uma. Isso perturbou demais a Abraão, pois envolvia um filho seu. Que situação difícil. Isaac era seu filho, filho da promessa, porém Ismael era filho seu também. Veio por um caminho que Deus não construiu, mas chegou, era filho seu. Por isso estamos falando do Calvário de Agar e Ismael. Calvário, a luta de Agar e Ismael. Mas Abraão também teve um calvário, uma luta nesse sentido. Mas Deus lhe disse: quando a situação está acima do nosso alcance, fora do nosso controle, e Deus nos ama e somos filhos seus, ele sempre chega. Mas Deus lhe disse: não se perturbe, Abraão, por causa do menino e da escrava. Não se perturbe, eu vou resolver essa situação. Muitas vezes, quem sabe isso já aconteceu na sua vida, angustiado, sem saída, mas quando ora, quando dobra os joelhos e busca a Deus, Deus diz: não se preocupe, eu tomarei as rendas, eu tomarei o controle dessa situação. Atenda a tudo que Sara lhe pedir. Uau! Tinha que ser uma voz de Deus, né? Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que sua descendência há de ser considerada, conhecida. O Messias haveria de vir, o povo judeu, através de Isaac, não de Ismael, filho da escrava. Mas também, Deus não é injusto, do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente.
Ismael saiu das suas entranhas. Ele também é seu descendente. Ainda que não seja um filho legal, mas é legal pela sua parte, não pela parte de Sara. Mas é legal. E a desobediência foi de vocês. E agora sofram as consequências. Mas eu estarei aqui para ajudá-los. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Vá, saia, se vá. Que coisa terrível. Numa manhã, ela dormiu quieta, não sabia o que ia acontecer. Mas umas 5 ou 6 da manhã, Abraão a chamou, você com o coração dilacerado, porque era o seu filho. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Pelo deserto ela ficou vagando. No deserto não tem vida. Tem escorpiões, animais selvagens, não tem alimento, não tem água. Ela ficou só, desesperada. O que aconteceu? Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto, de uma árvore, que está não bem frondosa, porque no deserto não tem árvores frondosas, e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha. Um tiro, 70 metros mais ou menos de distância. Porque pensou, não posso ver o menino morrer, meu filho morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Você já teve momentos assim em sua vida? Que viu tudo desabando, tudo caindo, não havia mais saída, pôs um ponto final e disse, aqui me paro, aqui a desgraça é total, não tenho mais para onde ir. Mas é nesses momentos que o Deus da providência chega, porque ele ama a sua criação. Ainda que Ismael não era descendência do Messias, mas era a criação de Deus. Então você que é evangélico, que é nascido de novo, não se jacte, não se orgulhe, entenda que todos fazem parte da criação de Deus. Nem todos são filhos, porque não aceitaram, não abriram os olhos para ver o senhorio de Cristo em suas vidas. Mas todos nós somos criação de Deus. Deus ouviu o choro do menino. Uau! Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e ele disse, não falou com o menino, falou com a mãe que era responsável pelo menino. Ouviu a angústia também de Agar, né? E o choro do menino, o grito do menino. Tinha, quem sabe, 12 a 13, vamos dizer, até 15 anos, mas estava desesperado, sem o pai, sem o aconchego da família, sem o convívio da família. Estava acostumado naquele lugar. Já estava acostumado com o Isaac pequeno, ver os irmãozinhos ali, né? Pequeno. Estava acostumado com aquele ambiente. E agora no deserto, quem sabe faminto, já desgastado, apesar de ser um adolescente, mas desgastado, sem forças. E Deus perguntou, o que a aflige, Agar? Deus sabia o que estava afligindo Agar? Sim, sabia. Mas Deus muitas vezes nos pergunta para que respondamos em que situação estamos e o que esperamos, para que Ele venha ao nosso encontro. E disse, não tenha medo. A primeira coisa quando Deus nos vê perturbado é tirar de nós o medo. Porque o medo entra em nossas mentes, em nossos espíritos, em nosso ser, nos perturba e tira a capacidade de raciocínio. Há várias saídas, mas o medo, o temor é tão grande que nós não damos conta que há outros caminhos de saída. Aí disse Deus ouviu o menino chorar, o anjo disse, lá onde você o deixou, a 70 metros. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo, os árabes, vizinho dos judeus, até hoje. A Bíblia é verdade, uma história que faz quase 6 mil anos que ocorreu, ou menos do que isso, 5, 6 mil anos. E é comprovada hoje a criação dos árabes, o povo, primos, que são o povo que é inimigo do povo judeu. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus de providência. Deus de providência.
É esse Deus que está aí com você hoje. Seja qual seja a sua situação. O seu problema, a sua dificuldade. Quem sabe muitas lutas na área econômica, na área do lugar, na área da casa, do seu lar, com a companheira, com a esposa, com os filhos em drogas, em problemas, falta de trabalho, tantas coisas. Mas Deus está com você, Deus está comigo. E Ele providenciou. Vou repetir mais uma vez o versículo de Gênesis 21, 19. Então Deus lhe abriu os olhos a Agar e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Primeiro ao menino, depois a ela. Também estava com sede. Primeiro ao menino, pela ordem. Deus estava com o menino. Uau! Deus estava com Ismael. Deus está com você também. Reconcilie-se com ele. Arrependa-se dos seus pecados. O menino não podia arrepender-se. Estava na idade da inocência ainda. Reconcilie com Deus. Se saiu da igreja, volte à igreja. Se deixou a família, volte para a família. Se foi ingrato com alguém, volte e faça um ato de gratidão. O menino cresceu. Viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Naquela época era assim, né? Eram os pais. O menino não tinha pai, Abraão se pôs distante, mas Deus não abandonou. Então a mulher tornou-se sacerdotisa da casa. Eu digo sempre, existe sacerdote e sacerdotisa. Porque o pastor fala que na casa deve haver o sacerdote na igreja, o líder fala. Mas meu esposo não é evangélico, não teme a Deus, tudo de Deus para ele é morto. Ele não é sacerdote. E agora, pastor? Você é a sacerdotisa. Se você teme a Deus, não é questão de ser feminino ou masculino, é questão de autoridade de Deus. Então a autoridade está sobre você. Não despreze seu marido. Não chegue para ele e diga, você não é aqui, não é nada, você não é sacerdote, não é nada, que você não tem. Não faça isso. Atue com sabedoria e com equilíbrio. Porque às vezes é ele que traz o pão para casa, é ele que trabalha, é ele que dá duro. Mas não tem a parte espiritual. É cego. Está desnudo espiritualmente. Você é a sacerdotisa com sabedoria. Leia mais uma vez Provérbio 31, 10 em diante, né? Mulher virtuosa, quem achará? Procure ser uma mulher virtuosa. Então, no caso da mulher que tem um marido que não teme a Deus. Porque às vezes tem um marido que não teme a Deus, mas é responsável pela casa, pelos filhos, né? Cada situação, uma situação. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro de guerra. Até hoje, esses são os árabes de guerra, né? Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu dar-lhe uma mulher da terra do Egito. Que texto maravilhoso. Você pode ler o Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 16, e depois partir para o capítulo 21, a partir do versículo 8, e ler essas duas histórias com os mesmos personagens. Sara, Abraão, Agar, Ismael e um pouco de Isaac nessas duas histórias. Que Deus maravilhoso, que Deus de providência, que Deus que não faz acepção de pessoas. Não é bom saber disso? Deus nos ama e nos ama poderosamente. Você não está só, está no deserto, está chorando, o menino está chorando, falta o pão. Deus acompanha a sua situação e Deus vai resolvê-la. Mais uma vez, se gostou, se gosta das nossas palestras, que são simples, bem simples. Inscreva-se no canal, dê o like, diga a outras pessoas, faça esse canal correr com as mensagens do Evangelho. Sou o pastor Elcio Nunes, vivo em Houston, Texas, e a amo. E o nosso objetivo é espalhar o ID de Cristo a cada criatura. Vamos, cada semana, analisando textos bíblicos. Que Deus o abençoe em grande. E tenha uma semana abençoadíssima. Graça e paz. Amém.